Gravando? Gravando. Muito bem. Hoje é o dia da gente fechar nosso assunto relacionado com Trindade, né? A gente vem caminhando aí durante 10 aulas falando desse tema. É um tema complexo, não é um tema fácil de discutir. Sendo bem honesto, ficaríamos aqui semanas e semanas e semanas e ainda assim a gente não ia mergulhar tudo que é possível, porque eu acho que é um grande mistério a Trindade, né? Então vai chegar um momento que nós vamos ficar falando de coisas que com certeza a gente não tem entendimento suficiente para poder esclarecer. Mas, mesmo assim, a gente tentou, ao longo dessas 10 semanas, falar a respeito daquilo que nós conseguimos entender acerca da Trindade, né? Então, deixa eu alternar para cá para a gente ver os slides. Hoje a gente fecha esse assunto, então é hora de dar uma conclusão a respeito disso. E quando a gente pensa em conclusão, né, acho que esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, é um dos versículos que a gente tem nas Escrituras que ilustra, né, numa única sentença, a Trindade em ação, né? Então, quando a gente vê esse versículo, um único versículo, né, 2 Coríntios 13, 14, você vê aqui as três pessoas da Trindade em ação, né? Jesus, né, com a sua graça, Deus com o seu amor e o Espírito Santo promovendo a comunhão, né? Então, graça, amor, comunhão sintetizam muito bem o papel da Trindade na relação com o ser humano, mais especificamente conosco, membros do corpo de Cristo, né? Então, Jesus com a sua graça, o Pai com o seu amor e o Espírito Santo com a comunhão, né, selam o papel da Trindade nas nossas vidas. Né? Não tem muitos versículos, né, como esses, onde a gente vê as três pessoas, né, numa única sentença, né, muito bem colocado, muito bem detalhado, né? Muitos versículos a gente vê, fala do Pai, outro fala do Filho, outro fala do Espírito Santo, mas essa passagem aqui ilustra bem, né? Só que quando a gente pensa em Trindade, e aí dando sequência aqui no slide, né? A palavra Trindade, ela não existe nas Escrituras. Então não adianta a gente buscar nenhuma tradução essa palavra, porque ela não existe. Tá? Ela foi inventada, né? O ser humano que inventou essa palavra, a Trindade, para fazer referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nas Escrituras, a palavra Trindade não tem. Tá? E além de não ter a palavra Trindade, também não tem aquilo que na teologia normalmente é chamado de fórmula, né, de declaração, né, que detalha uma ideia a respeito, no caso aqui, a respeito de Trindade. Não tem nas Escrituras. A gente viu um exemplo, tá? Mas aquele exemplo não necessariamente poderia ser usado para explicar a Trindade, porque não tem essa explicação dentro das Escrituras. Não tem, por exemplo, o pai chegando e falando assim, olha, eu sou o pai, e do meu lado está o filho, ali está o Espírito Santo, né? Nós somos Deus, somos iguais, não tem diferença. Não existe isso nas Escrituras, né? E a igreja também, de certa forma, não se preocupou, né? A igreja que eu falo assim, os apóstolos, os evangelistas, quando falavam do evangelho, não se preocuparam em falar que tem uma trindade, como que as coisas funcionam. Para eles aquilo não era relevante ao ponto de deixar registrado. E como Deus sabe todas as coisas, né, ele tem lá seus motivos, né? Então não adianta a gente buscar nas escrituras, porque elas não são explícitas na explicação a respeito da Trindade. Lá a gente não consegue, né?
Mas não quer dizer que a ideia não exista. A gente viu, acabou de ver no exemplo de 2 Coríntios, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali entrando em ação. Não é verdade? Tá? Só que o que acontece? A igreja, sabe, deixa eu tirar isso aqui do meu pé, a igreja sabendo da existência, né, dessa realidade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi construindo aquilo que nós conhecemos e, de certa forma, estudamos, que é a chamada doutrina da Trindade, né? Os ensinamentos possíveis de se compreender a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos esses ensinamentos, eles acabam sendo, na verdade, interpretações que as pessoas fazem das Escrituras. Então, busca de uma forma ou de outra encontrar uma explicação. Só que, além de encontrar essa explicação nas Escrituras, a gente vê que eles também buscaram explicações na teologia. Né? A teologia acabou, na filosofia, na verdade, né? Acabou sendo um instrumento que os teólogos usaram para tentar explicar esse conceito de trindade. Né? E esse conceito, ele nasce da onde? Ele nasce de um teólogo da igreja, deixa eu alternar aqui para mostrar para vocês, né, chamado Tertuliano. Ele foi que criou a palavra trindade, como a gente vê aqui no texto, né, tirado aí da obra Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, né? E essa palavra pegou. Então ele chamou o Pai, Filho e Espírito Santo de Trindade, e Trindade foi o nome que pegou. Daí para frente, todo mundo, né, usou e usa até hoje. Né? Obviamente que se testou outras formas de explicar, né, essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esse Tertuliano, como ele tinha muita influência, era uma pessoa sábia, inteligente e trazia muito ensinamento a respeito das verdades espirituais. Essa influência dele acabou fazendo com que Trindade fosse um nome normativo, digamos assim. Todo mundo usa e todo mundo tem. Então, tá aí da onde que veio, né? Veio entre o segundo e o terceiro século, né, essa ideia de Trindade. E a partir daí, o que os teólogos fizeram? Desenvolveram a ideia da Trindade, usando, em parte, filosofia para explicar coisas que as escrituras não detalhavam o suficiente para que uma pessoa de fora da igreja pudesse assimilar o conceito, assimilar a ideia. Então, a filosofia acabou sendo um instrumento que eles usaram para explicar as coisas que são espirituais. Óbvio que eles não usaram qualquer filosofia, até porque tinha algumas que iam conflitar demais com a verdade das escrituras. Então, dentre as diversas linhas filosóficas que tinham disponíveis naquela época, eles acabaram usando principalmente a filosofia de Platão, porque o platonismo, e Platão é lá para trás, né, até antes da era cristã, Platão já ensinava para os seus discípulos alguns conceitos sobre ser supremo, né, que eram compatíveis, vamos dizer assim, com os ensinamentos das escrituras. Então, para os teólogos daquela época, trazer essas ideias ajudava os de fora, principalmente os intelectuais de fora, né, a entender o cristianismo através da comparação entre os ensinos cristãos com aquilo que a filosofia de Platão já ensinava. Né? Só que a filosofia de Platão, e deixa eu avançar aqui no slide, né, ela tinha muitos atributos como onipotência, onisciência, onipresença,
que são ideias platônicas, são ideias filosóficas a respeito desse ser supremo, que conversavam com aquilo que a igreja entendia a respeito de Deus. Então, Deus é todo-poderoso, Deus sabe todas as coisas, Deus está presente, né, em qualquer lugar que Ele queira estar. E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque, né, às vezes a gente fala assim, onipresença dá a ideia de que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar que Ele quer estar. Se Ele quer estar na tua casa, Ele está. Se Ele quer estar na igreja, Ele está. Não tem limites físicos para Deus. Ele pode estar aonde Ele quiser. E se Ele não quiser estar, Ele não está. Como, por exemplo, no inferno. Deus está no inferno? Por que estaria, né? Acho que é essa pergunta que fica, né? Então, a própria ideia da onipresença, ela tem que estar muito alinhada com aquilo que nós entendemos a respeito da natureza de Deus. Deus está aonde Ele quer estar. Deus é todo-poderoso? Com certeza Deus é todo-poderoso. Mas tem coisas que Deus se impõe em não fazer. Tem coisas que Deus fala assim, eu sou todo-poderoso, mas tem coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. Correto? Ele não pode mentir. Então, ele se impõe na condição de que, olha, eu sou todo-poderoso, mas eu não minto. O que eu falo é a verdade. Né? Tanto que as Escrituras falam que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não pode mentir. Não é que isso tira dele a condição de todo-poderoso. Quando a gente fala que Deus não pode fazer isso, a gente não está diminuindo o poder de Deus. Muito pelo contrário, a gente está dizendo que Deus, ele mesmo se impõe em coisas que ele não quer fazer, mesmo sendo todo-poderoso. Né? Por isso que nas Escrituras é muito mais fácil a gente ver os atributos de Deus pela forma como o ser divino funciona. Então, a primeira coisa que as Escrituras deixam bem claro para nós é que Deus ele é perfeito. Um ser perfeito é praticamente impossível da gente conceber, porque nós não somos perfeitos. A gente não consegue entender a perfeição. Tá? Somente um ser perfeito entende a perfeição. Tá? Quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, aquilo te parece ruim, na verdade. Está passando por uma luta, por uma dor, por uma dificuldade, por uma perda, né? Parece ruim, a gente não consegue entender e ao mesmo tempo não consegue aceitar em alguns casos, né? Mas ainda assim, este plano que naquele momento tem uma situação que para nós parece desfavorável, desagradável, ainda assim é um plano perfeito. Mas nós, na nossa capacidade limitada, a gente não consegue enxergar perfeição numa coisa que para a gente não parece bom. Meu Deus, eu estou sofrendo. Como isso aqui pode ser perfeito se eu estou sofrendo? Seria perfeito se eu estivesse rindo, feliz, contente, né, Val? Né, dona Júlia? Aí seria perfeito. Né? Então, nós temos uma dificuldade de entender a perfeição de Deus, porque nós somos limitados. Às vezes a gente olha uma coisa que aos nossos olhos parece errado, e fala, não, isso aqui não pode ser de Deus. Mas o plano de Deus ele é perfeito, porque o próprio Deus é perfeito. Ainda que você não consiga entender o que está acontecendo, confia. Tem perfeição nessa coisa que está acontecendo, porque quem planejou é perfeito. Deus é perfeito. O segundo aspecto, né, do nosso entendimento a respeito do ser divino diz que Deus ele é eterno. O ser eterno significa que não tem nem nada antes, nem nada depois de Deus. Em outras palavras, o tempo não interfere em Deus. Está me entendendo?
É como se a gente imaginasse que o tempo estivesse aqui, ó, nesse plano, Deus está fora dele. Então não existe hoje ou amanhã para Deus. Porque essas coisas para ele não são coisas que existem para nós, para a gente poder entender como que o hoje, o amanhã, o depois traz os seus efeitos sobre a nossa vida. A coisa é tão meio difícil de entender que Deus ele está tanto no passado, no presente quanto no futuro, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque ele não está correndo com a gente nesta linha do tempo, sabe? É como se a gente imaginasse assim, Deus está aqui, mas ele já sabe o seu amanhã, não é verdade? E como que ele sabe amanhã? Porque ele já está vendo amanhã, o depois de amanhã, o ano que vem, o daqui a 20 anos. Para ele é como se já tivesse acontecido, porque ele não está preso nesse espaço que nós estamos e nem nessa linha temporal que nós estamos. Então, como que Deus antecipa as coisas que vão acontecer no futuro e revela para os seus profetas? Porque ele já está vendo esse futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Né? Ele já sabe, né, o futuro dos nossos filhos, já sabe o futuro do nosso casamento. Ele já sabe o dia que a gente vai morrer. Essas coisas para Deus não é futuro. Tá? Então ele já sabe, por exemplo, o que vai acontecer conosco na eternidade. Porque ele não está no dia de hoje com a gente. Ele está na eternidade vendo todas as coisas. Impressionante, né, Val? Não consegue entender. Né? E, para fechar, Deus ele é soberano. E isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes da gente deixar bem claro na nossa cabeça. Quando a gente fala que Deus é soberano, significa que Deus faz o que ele quiser fazer. Não tem quem obrigue Deus a fazer qualquer coisa. Ninguém consegue coagir Deus. Assim, você não pode fazer isso. Ele faz o que ele quer fazer. Então, quando você vê nas Escrituras, né, lá nas cartas de Paulo, o versículo que diz que o Senhor terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e não terá misericórdia de quem ele não quer ter misericórdia. Então, assim, não tem Não tem como a gente obrigar Deus a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Se ele não quer fazer, ele é soberano. Né? Então, ele não se limita àquilo que a gente acha que ele tem que fazer. Porque aí sim nós estaríamos obrigando um ser todo-poderoso a fazer uma coisa que nós queremos. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas podem pegar versículos das Escrituras e gerar interpretações equivocadas, do tipo, não, se você pedir, Deus vai te dar, como se Deus fosse obrigado a te dar. Deus só vai fazer aquilo que está no plano dele. Se não estiver no plano dele, não adianta fazer. Porque não foi combinado, ele não combinou fazer isso. A soberania de Deus, né, é um exemplo do nosso melhor entendimento a respeito do ser divino. O ser divino que é obrigado a fazer coisas que a gente quer que ele faça, não é soberano. Passa a ser nosso servo e não nós servos dele. Né? Então, quando você olha perfeição, eternidade e soberania, esses três atributos que são totalmente bíblicos, você vê muito fácil dentro das escrituras, esses atributos explicam, né, exatamente quem é, né, o nosso Deus. Né? Um ser soberano, um ser que, né, tem uma vontade que está acima de tudo e acima de todos. Um ser que não está preso a esse tempo. Então ele, passado, presente e futuro, não faz diferença, porque ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas.
né, e um ser perfeito. Por mais que a gente não consiga entender, a perfeição dele está aí para garantir que todas as coisas são boas. Não tem nada de mal aí nas coisas do Senhor, né? E ao longo das aulas, nós vimos um pouco da relação que a Trindade tem, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Obviamente que não dá para resumir os três numa tabelinha que conte todas as coisas, como a gente está vendo aí, né? Seria muita pretensão nossa, né? Mas a obra do Espírito Santo está muito acima de meia dúzia de frases dentro de um slide, né? Mas é importante que a gente veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não trabalham de forma isolada. O Pai faz uma coisa, o Filho faz outra, o Espírito Santo faz outra, e cada um, né, não combina, não, eles têm uma comunhão, têm uma organização. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão do Pai, o Pai trabalha pela eleição dos santos. A gente viu em uma das aulas, isso significa o quê? Que através do Pai, a gente tem o critério muito bem definido para a salvação. E é um critério único. Não tem assim, olha, Paulo, para você ser salvo, você tem que fazer isso aqui. O Paulinho tem que fazer aquilo ali. A Terezinha tem que fazer outra coisa. Dona Júlia é outra. Não tem, né? Ó, cada um tem a sua receita de salvação. Não existe isso. O Pai determinou uma única forma das pessoas se salvarem. E os apóstolos declararam isso, né? Creia em Jesus Cristo e vai ser salvo quem? Você e a sua casa. Né? Então não tem salvação de um jeito para um, de um jeito para outro. Só existe uma forma de ser salvo. E quem determinou isso foi o Pai. E quando a gente vê lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso a gente vê o planejamento de Deus em nos salvar, que é essa segunda linha aqui. Quando Deus falou, olha, vamos salvar essa humanidade aqui. Sozinho eles não conseguem. Eles não conseguem. Então, para eles serem salvos, a gente faz o seguinte, o Filho vai, morre por eles. Não pode ter pecado, porque o pecado atrapalha tudo. Então o Filho vai sem pecado, vive nessa terra, para mostrar para as pessoas que sim, é possível viver sem pecado, porque, né, fosse impossível, nenhum ser humano teria chance. Mesmo Jesus, como ser humano, estaria fadado a pecar. Mas se ele não pecou, ele mostrou que somente através dele a gente consegue ter salvação. Porque não adianta a gente achar que a gente consegue viver sem pecado, porque a gente não consegue. Consegue ou não consegue? Às vezes acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem já pecou. Não precisa nem levantar da cama, já acorda e já pensa no que não deve. Então, sozinhos a gente não consegue a nossa salvação. O Pai precisou planejar isso através de Jesus Cristo. Tem o Filho, sem pecado, morre na cruz, ressuscita. E na sequência, o que o Pai faz? Ele envia o Espírito Santo para que a igreja não ficasse órfã, né, do tipo, a gente está aqui na nossa própria sorte. Se sozinhos a gente não consegue e Jesus não está mais aqui, agora o Espírito Santo habitando em nós, enviado pelo Pai, a gente tem chance de ter o tipo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. E além disso, a gente vê o Pai também como abençoador, como aquele que libera sobre nós toda a sorte de bênçãos espirituais que ele já determinou para a nossa vida. Óbvio que não são apenas esses quatro.
Tem muito mais coisa que a gente poderia falar a respeito do Pai. Mas olhando no conceito de Trindade, a gente vê, né, o Pai determinando a eleição, planejando a nossa salvação, enviando o Espírito Santo, derramando as suas bênçãos. O Filho já tem o papel de revelar o Pai. Se nós não tivéssemos essa revelação, a principal referência nossa seria o quê? O Antigo Testamento. Estão me entendendo? O Antigo Testamento, né, tem um detalhe importante, que a relação do povo de Deus com Deus, né, o povo de Israel com Deus, não era uma relação fácil, porque o povo era infiel. E ao ser infiel, a infidelidade trazia consequências. Não que Deus quisesse castigar o povo. Ah, Deus manda o castigo. Ele já tinha determinado na lei, olha, se vocês obedecerem, vem sobre vocês essas bênçãos. Se vocês não obedecerem, vem sobre vocês essas maldições. É tão simples assim, né? A obediência ali era o ponto crucial para aquele povo. Aí o que acontece? O povo vai e desobedece. Então vinha as maldições da desobediência, mas Deus já tinha falado para eles. Com Jesus Cristo, a gente tem uma visão diferente de Deus. Essa que eu estou explicando agora para vocês. Uma visão de pai, aquele que cuida, que ampara, mas ao mesmo tempo de alguém que zela. Então, né, como mães e pais, a gente sabe que a nossa casa tem regras. Na verdade, os nossos filhos não podem fazer o que quer. Pode, Val? Não, né? A gente tem que educar os filhos, né? E cada filho é educado de um jeito, né? Então, assim, uns que entendem mais rápido, tem outros que têm cabeça mais dura, entende com mais dificuldade, então nesses a gente tem que ser diferente e tal. Mas no fim do dia, o que os pais fazem é cuidar, colocando as suas regras, ajudando naquilo que tem que ser ajudado. Né? E Jesus, quando ele revela o Pai, ele revela como um Deus de amor, um Deus cuidador, um Deus abençoador. Né? Mas não é porque Deus é apresentado dessa forma que a gente tem que ignorar, né, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem uma vontade, que Ele vai cumprir o plano dele, independente de qualquer coisa. A vontade de Deus não vai falhar. Então, se a gente não conhece Deus dessa forma, a gente pode ir para os extremos. Quais são os extremos? Aquela ideia equivocada de Deus castigador, e a ideia equivocada de Deus bobinho, que deixa você fazer qualquer coisa, porque ele é amoroso, então ele sempre vai te perdoar, sempre vai passar a mão, sempre vai te abençoar, independente se você está certo ou está errado. Né? Esses extremos são perigosos. Estão me entendendo? Né? A gente não precisa viver com medo de Deus, achando que ele vai castigar a gente no primeiro pecado, mas a gente também não pode achar que Deus vai ignorar as nossas más ações e vai nos abençoar independente, né, se a gente está com a vida torta ou não, porque não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. No final das contas, quando Jesus revela o Pai, ele também nos ensina a viver de acordo com a vontade do Pai. É por isso que lá na oração, Pai Nosso, tem uma máxima ali que Jesus fala, seja feita tua vontade. Então, aquela oração quer dizer o seguinte, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, está querendo dizer o seguinte, olha, faz a tua vontade. A gente não vai questionar, não vai reclamar, a gente pode até não entender, a gente pode até reclamar também de vez em quando, mas que seja a tua vontade. Revelar o Pai significa exatamente mostrar quem Deus é. Ele tem uma vontade e a gente precisa se sujeitar a ela. Além disso, Jesus é o fundamento da salvação. Não tem outro nome que pode salvar.
Então não tem, né? Sinto muito para aqueles que estão buscando alternativas, porque segundo as Escrituras, eu creio nas Escrituras, a salvação é através de Jesus Cristo. E como eu falei para vocês, Jesus não pede coisa difícil. Pede coisa difícil. Ele não pede, ó, arranca o braço para ser salvo. Tchá, arranca o braço. Agora você vai ser salvo. Né? Fura os olhos que você vai ser salvo. Ah, agora você vai ser salvo, pode ficar tranquilo. Não, ele não pede essas coisas absurdas. Assim. Sacrifica seu filho que você vai ser salvo. Não, ele só pede para você andar no caminho, na verdade e na vida. Sem isso, não vamos ver o Pai. Então, ele pede para você amar, ele pede para você respeitar, ele pede para você tirar as obras da carne da sua vida para dar lugar para o fruto do Espírito. Ele só pede coisa boa. Né? Então, já que ele está pedindo coisa boa, por que ignorar essas coisas boas, sendo que são essas coisas que são fundamentais para a nossa salvação? Outra coisa é Jesus é um modelo de vida, né? A gente viu, né? Foi humilhado, aceitou a humilhação. Se você pegar o exemplo de Cristo, eu acho que, por mais que tem gente que acha defeito, tem gente que acha defeito em Cristo, acredite, né, Val? Tem gente que acha defeito em Cristo, né? Mas ele deixou para nós um modelo de vida ideal que nós deveríamos seguir, né? É por isso que as Escrituras incentivam que nós sejamos imitadores de Cristo. Porque se a gente imitar Cristo, a gente acerta. 100% das vezes. Só que se a gente deixar de imitá-lo, a gente vai errar em 100% das vezes. Então, é uma conta bem simples assim. Né? Só que imitar Cristo não é fácil. Por quê? Porque a gente tem a nossa carne querendo fazer valer as suas vontades, os seus desejos. E a gente tem que tirar essa vontade do primeiro plano, deixá-la para fora e focar naquilo que agrada ao Senhor. Esse modelo de vida que a gente tem aqui, né, ele é difícil, mas ele não é impossível. E dia a dia a gente tem que se esforçar para buscar esse modelo. E o Filho também é o mediador. As Escrituras falam, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Então, não adianta pedir para nenhum intermediário. Não só não adianta, como não precisa. Não precisa. Porque com o véu do templo sendo rasgado de cima para baixo, significa que agora, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Então não existe pedir para intermediário. Porque o único que vai mediar entre a tua necessidade e aquilo que Deus pode fazer por você é o Senhor Jesus que está aqui no meio. E isso é bom, né? Porque o homem gosta de inventar intermediários. Né? A Igreja Católica ensina que o Papa é o sumo pontífice. Né? O sumo pontífice, pontífice vem de ponte. Então, o Papa é o que faz a ponte entre a Igreja e Deus. Doutrina da Igreja Católica. Mas na Bíblia não existe isso. Não existe. Se os católicos acreditam, estão acreditando numa interpretação que não tem base. O único mediador, o único que faz essa ponte entre você aqui e Deus ali é Jesus. E graças a Deus por isso, né, Val? Né, Paulinho? Senão ia ser uma loucura, né? Para fechar, Trindade, né, falando aqui do Espírito Santo, a gente viu que o Espírito Santo ele santifica. Então, ele tem um papel de santificar as nossas vidas. Sozinhos nós não conseguimos, porque a gente tem uma forte inclinação para as coisas erradas. Não é? Quer ver um exemplo? Né? Você está ali na paz, dando certo.
Aí você vê uma coisa errada, aí você já fica... Parece que o sangue sobe. E assim, é questão de segundos, né? Não é que o sangue não vai subindo devagar, né? De 0 a 100, né? Aqueles caras que você aperta o acelerador, vai já 100 km por hora em 2 segundos. Tá? E aí nessa, o que, que a gente faz? Fala o que não deve, faz o que não deve. Então, como seres espirituais que somos, nós precisamos pedir para o Espírito Santo santificar a nossa vida. E santidade, santificação, é exatamente nos separar dessas coisas que sujam a nossa vida. Então imagina, se tem uma coisa aqui que suja você, e você está aqui, né, meio que envolvido nessa sujeira, santificar significa que o Espírito Santo ele vai tirar você dessa condição e vai te colocar aqui, ó, acima dessa condição. Agora você já não alcança mais aquilo, porque você foi santificado. A não ser que você queira sujar novamente. Isso aqui é muito sério, porque pela nossa vontade a gente não conseguiria. Mas aí o que o Espírito Santo vai, ele te ajuda. Para eu voltar para aquela condição de sujeira, né, eu só quero... É só querer, que você vai e volta. Porque por mais que o Espírito Santo te santifica, ele não te trava aqui em cima, ele continua te dando a liberdade. Liberdade para se sujar, inclusive. Por isso que nós, né, quando olhamos o Espírito Santo, a gente precisa entender que ele tem um papel fundamental para acertar a nossa vida com Deus. Não deixar a gente errar como a gente sempre erra. E para nos alertar quando nós estamos errados e nos corrigir, né, o mais rápido possível. Tá? Quando você tem uma vida com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conectado com você, quando você peca, você já na hora já vem aquele negócio, aquela sensação de que, né, errei. Porque o Espírito Santo ele está ali, meio te alertando, acabou, né? Te alertando a respeito dessas coisas. Para dizer, ó, tá errado. E rapidamente, o que nós temos que fazer? Pedir perdão, se consertar, se acertar, Senhor, me perdoa, errei. Se eu tiver que pedir perdão para a pessoa, já pede também, que é para deixar tudo certo. Todas as vezes que o Espírito Santo te alerta de que você está errado, que você está no pecado, eu estou errado, que eu estou no pecado, e eu ignoro, o que vai acontecendo? Eu vou entristecendo o Espírito. Porque ele está fazendo o papel dele, que é muito bem feito, eu estou ignorando, e ao invés de eu andar santificado, unificado, capacitado pelo Espírito Santo, eu estou dando lugar para as obras da carne. E o Espírito Santo vai entristecendo, a ponto de a vida esfriar, porque aí já não faz mais diferença. O Espírito Santo alerta, você não... Sabe quando você está com dor de cabeça, que você até acostuma com ela? É. O pecado é assim, né? Você está com aquela dor de cabeça o dia inteiro, mas você está doendo, você até acostumou com ela. Você sabe que está doendo. Aí você faz suas coisas, você vai para cima, você vai para baixo, você arruma, toca a vida, mas a dor de cabeça está lá. Toma o remédio, mas não passa. O pecado quer ser essa dor de cabeça que está ali. Então, deixa o Espírito Santo ser o remédio certo, que vai tirar a dor de cabeça. Definitivamente. E a gente não vai atrás de outras dores de cabeça para a nossa vida. Paro por aqui. Então, fechamos o assunto de Trindade. Então, essa é a nossa última aula. Hoje é dia 21. Vamos pegar uns dias de férias. Tá? Então, a gente vai voltar no dia 11 de agosto. Então, dia 28 não teremos aula. Dia 4 de agosto não teremos aula. Dia 11 de agosto voltamos. E vamos estudar sobre os anjos.
mistério do céu. Assunto importante para a gente dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Estudo aí de 4, talvez 5 semanas falando a respeito dos anjos. Vou interromper a gravação,